Você não vai acreditar, mas esse vídeo profissional foi feito no Canva. E aí, qual é o seu par perfeito? Guaraná com um pastelzinho? Ou uma coxinha, que tal? Talvez uma pizza? Por que escolher um se combina com todos? Guaraná Antártica, o sabor do Brasil. Incrível, né? Poderia ter sido feito em uma agência e eles terem cobrado milhões por isso, mas não. Eu fiz isso no Canva e eu quero te mostrar como é que você pode alcançar resultados assim, também utilizando a ferramenta com somente alguns cliques. Então assista esse vídeo até o final, porque vai ser um aulão muito especial. Eu tenho certeza que você vai sair daqui correndo para poder testar as técnicas que eu vou te ensinar. Eu sou o Rob, aqui nós falamos sobre Canva, sobre design, sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Nós temos vídeos assim todas as semanas, beleza? Preste atenção. Essa aqui vai ser uma aula muito especial. Portanto, já deixa o like da confiança aí, assista até o final porque vai ter uma surpresa para todos que assistirem o vídeo até o final. Vai ser um vídeo muito completo te mostrando essa técnica para que você possa aí sair criando os seus vídeos, quem sabe fazer grana com vídeos assim, porque você pode criar coisas assim utilizando o Canva. Bora lá pro conteúdo. Então bora lá começar o nosso projetinho, nós vamos direto para a parte prática aqui desse projeto. Eu vou te explicar exatamente o que você precisa para poder criar, replicar isso daí, tá bom? Com outras marcas. Então é muito importante que antes de você iniciar o seu projeto, você decida qual formato que você quer trabalhar. Nesse caso, eu quero trabalhar no formato vertical, formato para as redes sociais ali para você ver no celular. Então vou clicar aqui em criar um design e vou digitar aqui Reels, que é o formato ali que eu quero utilizar, tá bom? Que é um formato meio padrão, aquele formato de vídeo que a gente vê nas redes sociais ali. Se você ainda não tem o Canva, tem um link aqui embaixo para você abrir a sua conta Canva de forma grátis e também tem um link aqui para você experimentar 45 dias grátis se você já é Canva e quer utilizar aí, quer experimentar o Canva Pro, tá bom? Então estamos aqui dentro do Canva, você poderia usar os templates, nós não vamos utilizar templates, tá bom? Nós vamos direto aqui para criação do zero. Então, olha só, aqui embaixo, para quem já viu outros vídeos meus aqui falando sobre vídeos e falando sobre formatação de Reels aqui dentro do Canva, cada um desses quadradinhos representa uma cena, cada vez que você adiciona um, vai ser uma cena nova. Entre as cenas você consegue colocar transições, né, que é aquela mudança de uma cena para outra, e aqui na parte inferior é onde você vai colocar as suas músicas, inclusive eu tenho alguns áudios aqui, você vai colocar os seus áudios e essa aqui é a agulhinha de edição. Onde você colocar essa agulhinha, ela vai parar, se você apertar aqui para o áudio, ele vai ir ali e começar por ali. Se quiser começar do comecinho, você tem que começar a colocar a agulhinha do começo. Só uma explicação rápida aqui para vocês entenderem, tá bom? E tudo que você colocar em cada uma dessas cenas, obviamente eles podem ser animados e vão aparecer. Então isso aqui é o básico do básico que você precisa entender. Agora uma coisa muito importante a ser feita antes de você começar a trabalhar, tá bom? Para qualquer designer aí, é você procurar entender o que você quer. É realmente fazer ali um checklistzinho. Depois eu vou te falar como é que você vai ter acesso ao checklist. Então assista o vídeo até o final, porque eu vou te dar o checklist para você ter acesso, tá bom? E vai ter uma surpresa também para os meus alunos. Então fica aqui para você ficar sabendo o que vai ser. O que eu fiz aqui? Eu tirei algumas informações, eu abri um quadro branco dentro do Canva. Como é que funciona esse quadro branco? Clica aqui no início do Canva, clica aqui em criar um design, vamos aqui em quadro branco. Esse quadro branco é realmente um lugar ali para você colocar suas ideias, suas informações. Tem vários templates, mas eu gosto de usar ele da maneira como ele está aqui mesmo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto para uma marca, nesse caso aqui foi um projeto fictício, mas eu coloco o nome da marca ali. Então, vamos lá colocar Guaraná. Então, colocamos aqui Guaraná Antártica. E aqui você vai trazer as informações relacionadas ao Guaraná Antártica. Nesse caso, você entra no Google e coloca ali, né, Guaraná Antártica, vai olhando as imagens. Nesse caso, você pode clicar em copiar e trazer uma imagem aqui para dentro, né? E vai montando ali a sua inspiração visual. Foi isso que eu fui fazendo ali para poder chegar àquela outra. E isso também vai te ajudar, porque cada vez que você fizer aqui, ó, que você trouxer, você viu o que eu fiz? Eu só entrei no Google, cliquei com o botão direito, copiei a imagem, trouxe a imagem aqui para dentro do Canva. E quando você faz isso, automaticamente você dá um Ctrl V. Olha só, a imagem já vai ser feita, o Canva já está fazendo o upload dessa imagem aqui para você. Então depois, quando você clicar em Uploads, as imagens vão aparecer aqui para você. Se você quiser fazer isso ainda mais organizado, você pode criar uma pastinha e tudo mais, mas como nós estamos fazendo um projeto rápido, eu não vou entrar nesse mérito aqui para a gente não perder muito tempo, tá bom? Uma outra coisa importante a ser feita também, caso você queira e você tenha o Canva Pro, aqui dentro, olha só, se você clicar aqui em marca, você pode criar um kit da marca, tá bom? Então, se você tiver o Canva Pro, é a maneira que eu recomendo você fazer. Se você não tiver o Canva Pro, da maneira como eu estou explicando ali, vai funcionar tranquilo para você, tá bom? Então, aqui eu criei um kit da marca, olha só. Esse kit da marca ele é interessante porque quando você fizer o upload, no caso eu procurei lá pelas cores da marca do Guaraná, eu já fiz o upload, ele já reconheceu, já deu a paleta
paleta de cores aqui. Eu já coloquei as fontes, eu vou falar para vocês quais são as fontes daqui a pouco, tá bom? E vocês também vão ter acesso ao checklist que eu vou deixar disponível depois. Eu vou falar para vocês como é que vocês vão ter acesso, então fica até o final e vai ter uma surpresa também para os meus alunos. Bom, aqui dentro, olha só, o que eu fiz ali? Eu tirei um screenshot lá do site do Guaraná Antártica para poder entender as cores, como eles se comunicam. Isso é muito importante, tá? Para você entender como é que seu cliente se comunica, se é um cliente sério, um cliente mais tranquilo, como é que funcionam as coisas. Fiz lá um screenshot do perfil deles no Instagram, porque é muito importante entender também como é que eles se comunicam de uma maneira mais jovial, uma maneira diferente. Eu achei isso muito legal. Enfim, e daí aqui embaixo eu criei um textinho. Eu descobri quais são as fontes deles, tá bom? Eu utilizei aqui uma ferramenta chamada WaraFont. Eu também vou deixar no checklist todas as ferramentas que eu utilizei, então assista até o final para você saber como você vai ter acesso a esse checklist, tá bom? E essa ferramenta, quando você instala, é uma extensão aqui no Google Chrome, ela te ajuda a encontrar as fontes. Eu encontrei as fontes e fiz o download das fontes e fiz o upload das fontes aqui para dentro do Canva no kit da marca, tá bom? Se você não tiver o Canva Pro, você pode usar uma fonte semelhante. E aqui eu fui lá e digitei um textinho. Então, o meu textinho, ele é o seguinte, a ideia era trazer ali o par perfeito para o Guaraná Antártica. Então, coloquei aqui quais efeitos sonoros, vai ser música animada e festiva, qual seria o texto, né? O texto vai ser o seguinte, e aí, qual é o seu par perfeito? Guaraná com pastelzinho, uma coxinha e tal. Enfim, daí é que a gente fez, eu fiz tudo isso daqui, tá? E coloquei quais são os ingredientes, e aqui eu coloquei, inclusive, para vocês, depois vocês vão ter acesso a isso, quais foram os efeitos sonoros que eu utilizei. E agora nós vamos começar a nossa criação. Bom, nós já temos aqui os elementos, nós já temos aqui as nossas cores. Como é que nós vamos fazer? Depois que a gente abriu ali a nossa página para a gente começar a criar, a gente vai começar a trazer os nossos elementos para dar vida a essa nossa criação. A primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre começar aqui, obviamente, que é o que a gente sempre recomenda, é o fundo. Então, no caso aqui, eu vou clicar aqui, tá bom? Eu vou clicar aqui nas cores e aqui você pode ver que como eu já tenho o kit da marca, eu já tenho aqui a minha cor, a cor que eu vou utilizar, o amarelo, e eu vou colocar o amarelo de fundo aqui já logo no começo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um gradiente nesse amarelo para ele ficar interessante. Vou clicar aqui, ó, em adicionar nova cor, no botãozinho de mais, e aqui eu vou clicar em gradiente. Olha só, eu poderia fazer assim? Posso, mas se você olhar no site deles lá, eles não têm nada nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para vocês terem como... Por isso que é sempre importante ter isso aqui como base. Ó. Eles não têm um gradiente muito forte. Tem um gradiente aqui, mas é uma coisa mais tranquila e tal. Eles nunca vão misturar as duas cores. Elas sempre estão bem, assim, contrastantes. É uma coisa que eu percebi, tá? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar aqui para a gente remover esse verde. Ao invés de deixar ele verde, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar um outro amarelo. Vamos usar aquele mesmo amarelo ali, ó. Vamos colocar ele aqui e aqui nós vamos colocar um terceiro que vai ser branco. Tá? Tô só adicionando. E agora vamos colocar o branco bem aqui na frente, ó. Pronto. Aí o que ele fez? Ele vai me dar aqui algumas opções, olha só que interessante. Então eu tenho aqui algumas opções de como que eu quero. Eu quero que ele fique em cima, então eu quero que o gradiente comece de cima para baixo. Pronto, para mim já tá bom dessa forma, eu vou deixar desse jeito aqui. Depois disso, a gente vai começar a trazer os nossos elementos para cá. Então o primeiro elemento que eu quero trazer é o Guaraná. Então eu já vou entrar aqui, já vou ir trazendo os elementos para vocês, eu já tenho eles separados aqui, mas se você tiver uma pastinha, fica mais organizado ainda. Lá para os meus alunos Unicamp, eu sempre ensino como é que você faz, coloca numa pastinha para ficar mais organizado, mas aqui é algo rápido, então a gente não vai passar por esse ponto aí, tá? Você vai pegar o Guaraná, você já trouxe para lá, só copiar ele e trazer ele aqui para baixo, né? Pra gente posicionar. Então eu vou trazer ele, vou colocar ele aqui e aí a gente vai posicionar ele aqui embaixo. Se você não tem o Canva Pro, você vai ter que usar uma outra ferramenta para remover o fundo. Se você já tiver o Canva Pro, é só você clicar aqui em editar, tá bom? E remover o fundo. Caso você queira utilizar a ferramenta, obviamente, tem um link aqui embaixo para você ir lá e utilizar a ferramenta e utilizar o Canva Pro por 45 dias grátis. Pronto, a gente colocou aqui. O que eu quero fazer? A minha ideia de animação, eu quero que ele suba, que ele apareça, tá? Então nós vamos utilizar algumas combinações de animações aqui dentro do Canva. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele desse jeito aqui, olha só, vamos deixar ele mais ou menos assim. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero escrever aqui para a gente começar. Então, antes da gente começar a escrever, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uma borda aqui em volta. Essa bordinha, a gente pode utilizar um aplicativo dentro do Canva muito legal. Olha só, se você entrar aqui, chama Canborder. Tá bom? Esse é o aplicativo que a gente vai utilizar. E aqui dentro desse aplicativo, basta você selecionar qual é a cor. Nesse caso, é importante ter lá a cor
Então, nesse caso, se você não souber que cor que você quer selecionar, o que você pode fazer? Você pode pegar aqui e procurar pela cor lá dentro do... Aqui dentro, olha só, você vai entrar e você vai clicar aqui. Vamos colocar um quadradinho, ó, só para que você possa ter uma ideia de como funciona. E aí, nós vamos clicar aqui no Color Picker e aí nós vamos pegar a cor, exatamente a cor que a gente quer. Então, que cor que a gente quer? A gente quer o verde ali mais escuro. Então pronto, peguei. Agora eu tenho aqui o código desse verde e eu vou trazer ele ali para dentro novamente. Vocês viram como é importante ter essas informações? Então é muito importante ter isso daí, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar esse verde aqui, pronto, ele já fez a bordinha para mim, eu tô feliz do jeito que tá aqui, não tem problema nenhum, vou mandar ela para trás, olha só, vamos mandar ela aqui para trás, cliquei em posição, camadas, joguei ela lá para trás, pronto, ela ficou lá atrás. Agora o que eu vou fazer? A transparência, eu vou tirar um pouquinho da transparência, ó, não vamos deixar muito, vamos deixar por volta de 60% de transparência. Primeiro eu vou colocar os meus elementos, aí depois eu vou animar esses elementos, então inicialmente é somente colocando os elementos mesmo. E aqui eu vou escrever com as minhas fontes, né, qual é o par perfeito. Então ao invés de eu escrever aqui, tá bom? Você aperta o T para poder escrever, olha só. Aperta o T do teclado, né, para poder colocar uma caixa de texto e aí você escreve o seu texto aqui. Nesse caso, eu já selecionei, eu tenho aqui as minhas fontes que eu selecionei. Então, as fontes que eu estou utilizando aqui é a Script, Empty, Bold, Regular e a Knit, ok? Depois eu vou deixar para vocês no checklist como é que você vai encontrar essa fonte para você fazer o download caso você queira testar, tá bom? E aí depois que você instalou a fonte, é só você selecionar a fonte que você quer. Nesse caso aqui, né, você seleciona a fonte e vai modelando ali. Você pode ver que essa aqui é a mesma fonte lá do Guaraná. Para a gente não perder tempo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui de um documento que eu já tenho pronto para que vocês possam ver. Então, o que eu faço? Coloco aqui, olha só, já trouxe para cá. E a mesma coisa eu vou fazer com os outros elementos aqui. Pronto, agora que eu tenho meu texto escrito aqui, eu quero colocar alguns elementos para poder compor. Então, eu posso vir aqui, olha só, em elementos e procurar por algumas coisas aqui. Nesse caso, eu vou digitar Guaraná, ó, aqui dentro do próprio Canva mesmo. E aí você vai encontrar aqui, ó, várias coisinhas de Guaraná que você pode utilizar, mas eu quero utilizar uma foto mesmo. Então eu pego uma foto, vou lá, removo o fundo dessa foto, tá? Que foi isso que eu fiz. Você pode utilizar os outros elementos caso você queira, sempre para poder dar uma composição mais interessante, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui em cima, olha só, e vou colocar um aqui embaixo. E aí eu vou desfocar esses guaranazinhos aqui. Para você desfocar, só clicar em editar foto, desfoque. Agora eu vou desfocar, vou colocar aqui o desfoque de 80%, porque eu quero que dê quase que um efeito ali 3D, tá bom? Então nós vamos deixar esse desfoque aqui, e aí você vai colocar um aqui embaixo para poder dar aquele balanço ali no seu design. Pronto, olha só, nós já temos aí a nossa primeira cena, de certa forma, já pronta. Aproveita e comenta aqui de onde que você é do Brasil para eu te mandar um abraço enquanto a gente vai dando continuidade. Nós não vamos animar nada agora. Depois que essa cena estiver pronta, nós vamos para a nossa próxima cena. Para a gente ir para a nossa próxima cena, o que eu vou fazer? Ao invés de a gente clicar aqui e abrir uma cena totalmente em branco, eu quero fazer com que ele suba. Isso aqui, o Guaraná vai subir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar isso daqui. Olha só, eu vou simplesmente duplicar, tá bom? Depois que eu duplicar isso daqui, o que eu vou fazer agora? Agora que vem o grande segredo aqui, essa parte aqui eu não vou mais utilizar, eu vou ter que colocar uma outra branca, porque eu vou mudar a cor, eu quero fazer um contraste aqui. Então agora vai ser a parte, a gente vai olhar nosso texto, então por isso que quando você tiver seu texto, então a primeira parte é o quê? Ele pergunta aqui, né? E aí, qual é o seu par perfeito? Daí a gente vai Guaraná com, e aí a gente vai escrever isso aqui, né? E essa é a próxima cena, digamos assim. Então, estou vendo dessa forma. Essa cena vai ser na cor verde, então nós vamos ter um contraste. Então nós vamos clicar aqui e vamos colocar o verde e novamente a gente vai colocar aqui também um gradiente verde. Então para a gente fazer o nosso gradiente é muito simples, clica aqui e aí você vai selecionar. Eu vou fazer aqui rapidamente para a gente não perder tempo. Como vocês podem ver, no caso desse gradiente aqui, eu cliquei e coloquei dois verdes e aqui no começo duas cores verdes, né? E aqui no começo eu coloquei um verde numa tonalidade um pouquinho mais clara, então para você fazer isso é só você selecionar aqui e puxar, ele vai te dar essa tonalidade e aí eu selecionei aqui o tipo de gradiente que eu quero, que é esse daqui. Para mim já tá bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mudar um pouco esses elementos. Esse elemento eu vou mudar para cá, porque depois vocês vão entender como é que vai funcionar. Vou trazer ele aqui para cima, tá? E esse elemento aqui eu vou trazer ele aqui para baixo, porque assim que a gente colocar a animação, vocês já vão ver como é que vai ficar. E aqui o Guaraná, eu já vou subir ele aqui, olha só, ele já tá aqui em cima, e aí eu vou colocar ele, deixar um pouquinho de lado assim, quero que ele dê um certo movimento, vamos deixar ele exatamente no meio. E agora eu vou escrever aqui, ó, Guaraná com, né? Que aqui é a parte da segunda cena. Então, eu já vou trazer aqui o que eu tenho escrito. Vocês já sabem como faz para poder escrever. Olha só, Guaraná com. E aí a gente vai colocar ele aqui, posicionamos certinho. Pronto. Agora vem a hora da gente colocar aquela nossa bordinha. É a mesma coisa, vai lá e procura dentro do Can Border para você colocar a borda, né? Eu já expliquei para vocês ali no começo.
então eu só vou trazer a borda aqui para esse documento. Depois que eu coloquei a borda, eu coloco ela lá no fundo e eu altero aqui também a questão da transparência. Nesse caso, olha só, vocês podem ver que eu coloquei uma cor diferente. Eu estou sempre contrastando as cores. Nesse caso aqui eu coloquei o branco, né? Aqui eu estava com o verde, que estou seguindo aqui as cores da fonte. E aqui eu vim com o branco, tá? Então, por enquanto, não tem animação nenhuma. Os elementos eles já estão meio que animados, porque eu coloquei animação neles para mostrar para vocês. Mas daqui a pouco eu te mostro como é que funciona. O grande segredo vai ser aqui na transição. A transição que vai fazer isso aqui mover e ficar muito legal. Vocês já vão ver como é que vai funcionar, tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima página. Nossa próxima página vai continuar sendo verde. Então a gente não tem problema em relação aqui à questão de mudar de cor. Então a gente vai duplicar e agora que vem uma parte que vocês têm que prestar bastante atenção, que é a parte onde a gente vai começar a fazer ali a esquematização dos movimentos que a gente vai colocar, tá bom? Dos elementos. Então, por isso que é importante sempre estudar e selecionar os seus elementos antes e tudo mais, tá bom? Eu sempre falo isso para os meus alunos ali, mas como aqui é tutorial, a gente está fazendo de forma rápida. Lembrando que, para quem for meu aluno, vai ter uma aula exclusiva prontinha para vocês, relacionada a isso, que vai sair essa semana, juntamente com várias coisas importantes relacionadas a Motion. Então, vocês vão poder ter acesso a isso para os alunos do VDC e para os alunos do Unicamp. Se você ainda não é aluno, tem o link aqui embaixo. Bom, vamos lá. Agora, nós duplicamos aqui. Eu vou tirar o Guaraná. Obviamente, a gente não quer mais o Guaraná. E a gente já vai partir lá para a nossa próxima cena. Então, a nossa próxima cena, se eu não estou enganado, é do pastel. Então, a gente está falando aqui do pastel. Então, a gente já falou aqui do Guaraná. Agora, a gente vai para a parte do pastel. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Automaticamente, vamos voltar lá e eu vou fazer o que aqui? Eu vou tirar, né, o Guaraná. E agora, vem uma parte importante, que é o seguinte: na hora que você for selecionar os seus elementos, é sempre importante procurar aqui em elementos, né? Procura ali por pastel. Você pode vir aqui e digitar pastel, ou você pode trazer suas próprias fotos de pastel que você tiver. Seleciona um que seja mais interessante para você e traga para cá. Se precisar remover o fundo, você pode remover. Nesse caso, eu já vou trazer um que está aqui para a gente não perder tanto tempo, tá? Então, eu já tenho aqui o pastelzinho. Vamos colocar ele ali, olha só. E aqui eu tenho também o Guaraná, que eu vou colocar do lado do pastel. Então, eu já tenho ele pronto aqui, que é o mesmo Guaraná que estava ali. Eu só reduzi ele, né, o tamanhozinho dele aqui para ele poder ficar certinho. E eu vou colocar ele aqui do lado para você ver. Então, nós colocamos o pastel aqui. Você pode ver o que está acontecendo aqui. Olha só, coloquei o pastel, posição, vou andar para trás. Você pode ver que tem alguns elementos selecionados aqui e eu já vou te explicar o porquê que eles estão assim, tá bom? Mas por enquanto, o que você precisa entender é que ele vai funcionar dessa forma para você saber como é que vai ser feita a animação. Nós vamos colocar tudo junto e depois a gente vai animar isso tudo, tá? O que é importante fazer? Você seleciona primeiro, olha só, isso aqui é um ponto muito, muito importante mesmo. Para você fazer esse movimento, olha só, aqui vocês podem ver que eu tenho pastel, aqui eu tenho coxinha, olha, estão todos agrupados, eu tenho pizza. Por quê? Isso aqui que vai dar o movimento que vocês já viram lá no começo do vídeo, tá? Então aquele movimento que vocês viram no começo do vídeo, ele acontece porque a gente insere uma animação aqui no meio. E para você fazer isso, olha só, o que é importante? Vamos abrir aqui uma página em branco e nessa página em branco, eu vou colocar ela com fundo verde aqui, vermelho, qualquer cor. Aqui é onde você vai colocar todos os elementos que você vai utilizar. Nesse caso lá, o pastel, a coxinha e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Você coloca todos eles juntos. Olha só, vou colocar todos eles, e depois você vai diminuir eles aqui. Eu vou fazer exatamente como para que você possa entender. Então, você vai selecionar primeiro, antes de você começar a montar os seus elementos ali, é só para esses e para o que vai ser escrito, tá? Você vai fazer isso. Por quê? Isso aqui é extremamente importante. Então, você vai deixar eles pequenininhos, tá bom? Você trouxe lá o seu pastelzinho, coloca aqui o pastelzinho, coloca aqui a coxinha, né? Depois que você cortou, editou, fez o que você tinha para fazer, aí eles vão estar desagrupados assim. O que nós vamos fazer agora? Depois que você colocou eles, coloca eles um em cima do outro. Então, uma coisa que eu sempre faço é colocar uma linha, puxar uma linha aqui e colocar exatamente no meio para poder saber onde que é o meio. Olha só, então pronto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um em cima, um embaixo e embaixo, com uma certa distância um do outro, porque eu quero que ele faça aquele efeito de carrossel. Então, agora eu seleciono tudo, olha só, e agora eu agrupo, eu vou agrupar. Depois que eu agrupei, agora pronto. Você pode deixar essa página aqui, porque nós não vamos utilizar essa página. Essa página vai ficar aqui, por enquanto, só para nos servir como uma página de apoio. E agora nós vamos escrever o que a gente tem que escrever, o nosso texto. Então, a gente vai escrever pastel, que é o primeiro, depois coxinha, e depois nós vamos escrever aqui pizza. E para a gente vai fazer ao inverso. Esse aqui ele vai subir, então a ideia aqui é que ele suba, olha só. Então aqui ele vai subir e no caso o que está escrito ele vai passar de um lado para o outro, tá bom? Assim como está
lá na animação original. Vou mostrar para vocês a animação original. Então essa aqui é a animação original. E aí, qual é o seu par perfeito? Guaraná com um pastelzinho? Ou Estão uma vendo? coxinha, Um sobe, que tal? um passa pro Talvez lado. uma Um pizza? sobe, outro passa pro lado. Como é que a gente alcançou esse efeito? Eu já vou te mostrar. Então agora nós vamos escrever aqui, né, as palavras. Você vai escrever exatamente daquela forma como eu comentei com vocês. Escreva pastel, coxinha, na ordem, tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa ali, tá vendo? Olha só, o que que eu fiz? Eu escrevi, espacei eles e depois eu juntei todos eles. Escrevi, deixei eles bem pequenininhos. Por que que eu fiz isso? Olha só, não precisava ter dado tanto espaço assim, obviamente. Mas por que que eu fiz isso? Justamente para poder conseguir fazer esse efeito de carrossel. Então, como é que você vai fazer isso? É muito simples, olha só. Eu vou desagrupar aqui para você ver. Então, você vai colocar as palavras. Então, você vai escrever pastel, coxinha. Vou escrever aqui para a gente não perder tempo. Escrevi pastel, coxinha, pizza. Agora eu vou selecionar todos eles. Aperto o Shift, seleciona, eles vão ficar todos pequenininhos. Parece complicado, mas depois de um tempo você vai pegar o jeito, vai ficar bem tranquilo para você, não se preocupe, tá bom? Deixa ele aqui. Agora eu vou colocar a pizza aqui do outro lado, colocar o pastel aqui do outro lado. Olha só, eu costumo colocar eles assim, ó, para ele ficar mais fácil. Eu posso puxar até uma linha aqui, né, minha reguinha, para saber onde está o meio certinho e colocar eles exatamente alinhados. Por quê? Agora eu seleciono de dentro para fora, tudo isso aqui, ó, desmarco a parte, né, dos outros que já tinham selecionados, vou agrupar e agora eu vou aumentar isso daqui, ó, vou deixar ele bem grande. Por quê? Porque agora eu tenho tudo que eu preciso para minha criação, que cada vez que eu mudar aqui por exemplo, aqui eu estou em coxinha, aí eu vou, ó, pastel, aí depois eu vou para coxinha, eu mudo para cima aqui, passo para cá pro lado e assim por diante. Vocês já vão entender como é que vai funcionar agora. Então agora que a gente já tem tudo isso aqui, você já montou, você vai trazer ele para cá e vai colocar aqui o efeito carrossel. Então vai começar pelo pastel. A gente coloca o pastel e aí a gente vai colocar, obviamente, a primeira palavra aqui vai ser pastel. Então a gente vai colocar pastel aqui, tá bom? Coloca pastel. E aí nós vamos para o próximo. O próximo a gente vai duplicar. Olha só, nós vamos duplicar aqui. E aqui a gente vai acrescentar o quê? Aqui a gente vai ao invés de ser pastel, nós vamos passar, olha só como é simples. Vamos passar aqui para coxinha. Se você colocar alguma sombrinha, tudo, coloca tudo junto, bonitinho ali, que nem eu fiz. Coloquei uma sombra e tal. E aí nós vamos para coxinha. Passou para o lado aqui, coxinha. Vocês não devem estar entendendo muito bem ainda, porque eu vou te mostrar daqui a pouco como é que você vai fazer a animação. Por agora não faz muito sentido, mas vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Então sempre coloca as linhas guia aqui para mim. E aí nós vamos duplicar mais uma vez também, olha só. E aí vai para pizza, pronto. E aí vai para outra parte do texto. E agora nós vamos selecionar pizza. A outra parte do texto vai ser amarelo, né? Até a finalização do texto lá. Então agora nós temos tudo aqui. Tá? Obviamente você vai colocar os ingredientes aqui do lado, eu não coloquei os ingredientes ainda, mas para poder dar um charme aí, você pode procurar pelos ingredientes que compõem cada um dos elementos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, pastel. Pastel costuma ter ali, dentro do pastel você pode colocar alguns ingredientes, pesquisa ali tomate e tal, coloquei ali como se fosse hortelã, essas coisas, não sei se tem, mas eu coloquei ali essas folhinhas para poder dar esse charme e desfoquei eles, então eles ficaram aqui para mim, depois a gente pode animar cada um deles. E a mesma coisa para coxinha. Para coxinha, o que eu fiz? Eu peguei e procurei várias coxinhas pequenininhas, né? E coloquei todas essas coxinhas ali. E depois eu desfoquei as coxinhas com as folhinhas, né? Que são utilizados ali os temperos e tal. Então, ó, vamos colocar ali para poder dar um certo charme. E a mesma coisa você vai fazer para pizza. Bom, agora nós já temos todos os nossos elementos. A gente vai começar a partir para o próximo passo, que é a animação, tá bom? Se você quiser deixar mais interessante, você pode ir mudando aqui, clica em posição, vai lá no fundo e modifica aqui, ó, a posição. Quando você clicar aqui em cor, isso é uma coisa minha, eu gosto de fazer isso. Você pode modificar aqui, por exemplo, o gradiente. Então, pode modificar para o gradiente de ir de um lado para o outro, como eu fiz ali no original. Então, você pode ver que ele está para cima, o outro ele está para baixo, tá? E assim você pode ir modificando. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Essa parte, né, que é a parte amarela, eu quero fazer a nossa próxima cena. Eu posso duplicar e fazer uma página amarela, mas para a gente não perder tempo, eu vou trazer para cá, ó. Duplicar, e agora eu vou trazer aqui para o final, olha só, a nossa última página aqui, que é a página amarela. E aqui, lá na minha parte onde eu tenho todas as minhas informações, tá bom? Eu vou encontrar aqui qual que é a próxima cena. Então, depois que eu falei de pastel, coxinha e tudo mais, pizza, porque escolher um só, se combinam com todos. Aqui que vai essa próxima parte, tá? Então, essa próxima parte depois vai ser o final. Parece complexo, mas não é. Como eu disse para vocês, é tudo uma questão de você pegar o jeito. E lembrando que é sempre quando você está solucionando mais problema do seu cliente, maior o problema, mais grana você vai fazer, tá? Algo assim, galera, as pessoas costumam
vão cobrar muita grana para fazer. E você vai fazer isso aí em uma questão de, sei lá, menos de uma hora você vai fazer isso daí, tá bom? Então olha só, agora nessa cena aqui, o que eu quero fazer? Eu quero colocar, no caso da pizza aqui, eu quero colocar o refrigerante maior. Lá no original eu coloquei o refrigerante maior. Então eu vou tirar esse daqui, só porque pizza costuma ser mais do que uma pessoa, né, comendo a pizza. A não ser aqui na Europa, que as pizzas são pequenininhas, aí a gente come sempre uma pizza por pessoa praticamente. Mas ó, coloca ali a pizza, né, o guaraná, manda ele para trás, posição, ó. Vou mandar ele lá para trás de tudo, pronto. E agora, depois você vai alinhando, tá? Aqui não tá alinhadinho ainda, a gente vai alinhar. Agora nessa parte aqui, a gente vai escrever aquele texto, né? Que é o texto, porque um só, se você pode, se combina com todos. Então, eu vou trazer aqui, eu já tinha escrito isso aqui, porque um só se combina com todos. Aqui tá o guaraná. E agora, o que eu vou fazer? Para ficar mais interessante, eu vou colocar os guaranazinhos ali também. Então eu vou trazer ali do meu kitzinho que eu tenho, né? Você traz ali o maior e o menorzinho, tá? Lembrando que você vai precisar remover o fundo. Como eu já tenho ele aqui, eu não preciso remover o fundo que eu já fiz. Eu vou colocar eles na vertical aqui, na horizontal, na verdade, só para poder compor, porque logo na sequência eles vão entrar na última cena. Pronto, coloquei eles aqui. E agora a gente vai para a cena final. A cena final vai aparecer o guaraná, vai ter um vídeo de fundo, né? E a cena final é verde, com fundo verde, e tem um vídeo de fundo. Então, como é que a gente vai fazer para fazer a cena final? Eu vou simplesmente copiar aqui duplicar uma dessas daqui, vou trazer para cá, pro último. Essa vermelha eu já não preciso mais, tá bom? Vou adicionar aqui um fundo, uma última paginazinha, porque essa aqui vai ser o meu encerramento. Vou deixar ele todo preto. Olha só, cor sólida. Já vou entender daqui a pouco como é que vai ser. A gente ainda não animou as coisas, mas vocês vão entender que é muito simples de animar, tá? E aqui nessa parte, eu vou simplesmente deletar essas coisas que eu não preciso mais delas. Deletei tudo aqui, pronto. E essa cena final é onde eu vou fazer o quê? Eu procurei ali algo relacionado ao guaraná. Então, novamente, eu copiei ali a parte relacionada ao guaraná, os guaranazinhos que eu tinha feito lá no começo, eles me seguiram até agora, tá? E coloquei eles aqui, ó. Coloquei eles aqui de cima para baixo. E daí, o que eu fiz? Eu procurei dentro aqui do Canva, coloquei Brasil e procurei por um vídeo. E aí fui procurando por uns vídeos e achei esses vídeos aqui das araras, achei ele muito interessante e coloquei o vídeo aqui. Para você colocar o vídeo, aumenta, né? Você pode ver que a cena pegou aqui o tamanho total do vídeo, mas não precisa se preocupar. É só você colocar o vídeo, tá? Do jeito que você quer. Tira a transparência desse vídeo, o máximo que você quiser, só para poder aparecer e representar. Aqui em corte, é onde você vai cortar somente a parte que você quer que apareça do vídeo. Então eu quero poucos segundos desse vídeo aqui, na verdade 4 ou 5 segundos do vídeo, né? Não mais do que isso. Vamos colocar aqui, não, vai crescendo ali. Pronto, vamos dizer que eu queira isso. Depois você vai ajustando ali, tá? Eu vou trazer do outro documento que já tá pronto. Pronto, eu tenho aqui a minha arara. E agora o que você vai fazer? Você vai juntar os guaranazinhos. É só você colocar um do lado do outro. Eu sei que o alão tá grande, mas compensa, porque esse tipo de conteúdo aqui, você paga para poder ter acesso. E aqui eu tô fazendo para você, para que você realmente saia daqui com conhecimento. Lembrando que se você quiser se tornar aluno, tem o link aqui embaixo e tem muito mais conteúdo lá dentro, tá bom? Então eu coloquei aqui o Guaraná e coloquei o mapa do Brasil atrás, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as animações, como é que elas foram feitas. Então o mapa do Brasil, coloquei aqui, pum, vou trazer para cá, ó, o mapa do Brasil, procurei ali, só procurar mapa do Brasil e mandei para trás, ó, lá para trás. Pronto. Mapa do Brasil. E agora escrevi Guaraná, o sabor do Brasil, ok? Guaraná, o sabor do Brasil. E agora vem uma parte muito interessante. A gente começa a fazer a nossa animação. Antes de fazer a animação, é importante tomar a decisão se você quer colocar aquela voz, tá bom? Para você colocar aquela voz, você pode fazer aqui dentro do próprio Canva, tem um aplicativo, chama Morph AI. Ok? Nós vamos entrar aqui e vamos procurar pelo aplicativo. Você tem duas opções de utilizar. Vou deixar uma outra opção para vocês também aqui embaixo. Mas ó, Morph AI é interessante porque você ganha vários minutos grátis. Como eu tenho aqui a versão Pro do Morph AI, eu tenho 4 horas, mas você vai ter 20 minutos grátis. Nesse caso aqui, o que você faz? Seleciona a pessoa. Nesse caso, seleciona o português do Brasil. Vamos lá, vamos selecionar aqui português do Brasil. E aí, selecionei aqui ó, a Márcia. E a Márcia é legal porque você vai selecionar aqui qual o tipo de estilo que ela tem. Então, por exemplo, ó, ou uma coxinha, que tal? Aí você coloca aqui para poder tocar. Ou uma coxinha, que tal? Ó, ela falou aqui, aí você pode modificar a velocidade e tal. E se você gostou, basta você colocar a sua agulhinha onde é que você quer que fique e clica em adicionar ao design e ele vai adicionar. Então, por exemplo, aqui ele adicionou, obviamente não está no lugar certo. Ou uma coxinha, que tal? Ou uma coxinha, que tal? Então, nesse caso, a gente pode trazer para cá, para coxinha, por exemplo, né? Vai fazer sentido. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer tudo isso. Mas aqui eu tô te mostrando só como é que você coloca a voz, caso você queira. Se você não quiser, não tem problema, tá bom? E agora nós vamos partir para animação. Vocês vão ver qual que vai ser a mágica.
Então, para a gente começar, eu gosto de animar cada elemento de forma individual, só para dar um pouquinho mais de vida para esses elementos. A gente não vai fazer todos os elementos aqui para a gente não perder tempo, mas olha só, você clica em cima do elemento, clica aqui em animação, ele vai ter aqui, nesse caso eu coloquei quicar, olha só, ele vai dar um pulinho ali, e aqui embaixo, na parte de baixo eu coloquei pulsar, e eu coloquei intensidade bem pequenininha, e eu fiz isso para praticamente todos esses elementos dos guaranazinhos aqui. No caso do fundo aqui, dessa partezinha, a borda, olha só, a bordazinha aqui, tá aqui atrás, deveria estar sempre lá atrás, a borda eu sempre coloco atrás, o que eu fiz? A animação que eu coloquei aqui foi de revelar, tá, para cima, olha só. Ela vai fazer esse efeito legal aqui. E aqui nas letras eu coloquei de revelar também, olha só que interessante, e coloquei para pulsar, uma intensidade baixa. E o guaranazinho eu coloquei ele para elevação, para ele elevar, tá bom? E coloquei ele também para sacudir e também numa velocidade bem baixinha. E agora eu fui fazendo isso, fui adicionando as minhas animações um por um ali, para deixar do jeito que eu achava mais interessante, tá? Fui adicionando, né, as animações e tudo mais, deixar ele bonitinho. E agora vem o grande segredo, que é o quê? Quando você for colocar a transição, a primeira coisa, ó, transição. Nós vamos colocar aqui transição, nós vamos clicar em combinar. Olha só que interessante, combinar. E aqui eu vou aplicar em todos. Ele já aplicou em todos. Agora é só eu ajustar a quanto tempo que eu quero que dure cada cena, tá? Eu ajusto o manual nesse caso aqui, porque eu quero que fique bom não somente para a voz, mas também para a pessoa poder ler. Então não faz sentido ter uma cena muito longa. Então aqui é o comecinho, tá? Então comecinho lá, ó, começou assim, aí foi pro próximo, ó que legal. Pronto. Aí você viu que tá aqui balançando o guaranazinho. Aí você vai pro próximo, ó, coloquei 2.8, mais ou menos 2.8 cada um, 3, e aí vai pro próximo, ó, pastel. Ó, se ficar muito longo, fica muito ruim. Então vamos deixar em 2.5, vamos fazer 2.5, vou ajustar todas elas aqui só para você ver. E depois a gente já vai trabalhar em cima dos efeitos sonoros. A parte final aqui vai ser um pouco mais longa. E essa última parte, em preto aqui, eu coloquei para ela poder fazer uma saída. Vocês já vão entender agora. Vou tocar para vocês verem. Ficou com 20 segundos, ficou ainda maior que a convencional, mas dá para vocês entenderem. Não tem música, não tem nada agora, só para vocês entenderem. Então você pode ver que ele foi ali, qual o seu favorito, com, guaraná com, aí vai. Pastel, aí vai passar pro lado, tá vendo? Ó, coxinha. E aí subiu, aí vai pro próximo. Pizza, você pode ver que eu animei os elementinhos ali também. Ó, já mudou aqui, tá vendo? E aí, olha só que interessante. Então, quer dizer, essa animação do Canva é simplesmente fantástica, que é a animação de combinar. E essa animação, ela combina conforme você vai mudando os elementos. Acabei batendo no microfone, peço desculpas. Ela vai fazendo essa modificação. E o final aqui, como é que ele ficou? Olha só. O final, ele ficou dessa forma aqui, como se estivesse saindo, aquela saída, né? O fade out. E agora você vai começar a adicionar o quê? Os elementos sonoros. Então eu vou trazer o projeto original para te mostrar aqui como é que foram adicionados os elementos sonoros e onde você consegue encontrar esses elementos também, tá bom? Porque é muito simples. Bom, estamos aqui com o projeto original e aqui na parte inferior é onde você vai colocar todas as informações, né, suas músicas e tudo mais. Então você vai clicar aqui, ó, nessa parte inferior aqui, para você dar um zoom na linha do tempo aqui, tá vendo? Cada uma dessas coisinhas aqui é um barulho, é uma música, é um efeito sonoro, desculpa, tá bom? Então nós vamos começar aqui, eu vou deixar para vocês no checklist o nome desses efeitos sonoros para vocês pesquisarem aqui dentro do Canva. A música que tá aqui, eu acabei trazendo uma música de fora, porque eu não encontrei nenhuma música exatamente do jeito que eu queria aqui dentro do Canva, mas você pode vir aqui e procurar. Tem algumas opções aqui dentro do Canva para você procurar por músicas. Então você pode vir aqui e procurar aqui dentro do próprio Canva mesmo. Por exemplo, aqui você clica em elementos e procura aqui por áudio. E aqui você pode procurar, por exemplo, samba ou música brasileira, enfim. Eu já tinha uma música que eu gostava. Eu vou, inclusive, deixar disponível as músicas, os elementos, tudo certinho. E vou fazer uma aula super completa em relação a isso para os meus alunos. Então, para quem já é aluno, vai ter acesso, inclusive, aos templates aqui. Para você que não é aluno, eu vou deixar o checklist com tudo que você precisa, o passo a passo, não precisa se preocupar. Mas para os alunos vai ter uma aula super completa explicando todo o processo criativo, tá? Então aqui, tá vendo? Tem várias músicas aqui, ó. Poderia selecionar uma dessas, enfim, daí basta você colocar, né, a sua música. Nesse caso a minha, eu fiz o upload. Se você fizer o download da sua música de algum lugar, ela vai aparecer aqui para você, bem como alguns efeitos sonoros que eu já tenho aqui, que eu já venho utilizando há um certo tempo, tá? E aí você faz o quê? Selecionou a sua música, basta colocar a agulhinha onde você quer que ela comece, nesse caso aqui, por exemplo, e clica, a música vai ser colocada ali. Pronto, muito simples, dessa forma assim. E aí nós vamos colocar os efeitos sonoros. Então, nesse caso, ó, cada uma dessas partes verdes aqui é aquela parte da moça falando, que eu fui adicionando. Então, eu adicionei, utilizei o Morph AI para poder fazer isso.
Coloquei aqui, fui escrevendo as frases. Cada vez que ela foi falando, ele foi adicionando e eu fui colocando a agulhinha certinho no lugar onde ela ia falar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a música. E aí, qual é o seu E aí, qual é o seu par perfeito? E aqui ele tem como se fosse ó, uma bolinha, bubble, tá vendo? Uma bolinha. Eu vou deixar tudo para vocês ali pesquisarem. E aí, qual é o Nesse caso, você vai vir aqui em elementos e procurar por aquele barulho. Então, pop, olha só, pode colocar como efeito sonoro, bubble, tá? E aí você vai encontrar alguns aqui que você achar melhor. Não é o que eu queria. Eu acho que uma coisa seria interessante se o Canva pudesse deixar a gente marcar esses elementos como eles não deixam ainda. Mas, ó, por exemplo, você vai encontrar o que você acha interessante e clica, colocou a agulhinha, posiciona, clica e ele vai ser colocado ali, tá vendo? Então, pronto. Daí, nós vamos para lá. Aqui nessa parte tem uma transição, tá vendo? Onde ele vai de um para o outro. Eu coloquei um efeito sonoro aqui também. Então, eu coloquei um swish, que é um efeito sonoro. Olha só. E aqui eu coloquei um outro efeito sonoro, que é o efeito sonoro de soda. Soda open. Soda open. Abrindo uma lata, né? Então, você vai encontrar aqui dentro do Canva esses efeitos. guaraná com um pastelzinho? E aí, eu fui colocando. É o mesmo efeito aqui, ó. O swish. Coloquei ele aqui para poder fazer a transição. Ou E aí, aqui eu coloquei um outro efeito, tá vendo? Que é um swoosh, que é um mais forte um pouquinho, tá? É só você ir procurando aqui, né? Vão aparecer diversos aqui para você ir utilizando, tá vendo? E assim vai por uma diante. coxinha, que tal? Talvez uma pizza? Por que escolher um se combina com todos? Guaraná Antártica, o sabor do Brasil. Tá vendo? E aqui no final eu coloquei Soda Can Open, e aqui é um que eu trouxe de fora, porque eu não consegui encontrar aqui dentro do Canva, que é Refreshing que é como se a pessoa estivesse falando ali, né? Tá feliz ali que acabou de tomar alguma coisa. Então isso aqui você pode encontrar ali para poder fazer o download, tá? Nesse caso, eu fiz e coloquei todos aqui dentro e eles vão aqui para áudio, né? Como eu falei, os meus alunos vão ter acesso, mas basicamente foi dessa forma. Depois que você fez isso, vai ficar pronto. E aí, qual é o seu par perfeito? Guaraná com um pastelzinho? Ou uma coxinha, que tal? Talvez uma pizza? Por que escolher um se combina com todos? Guaraná Antártica, o sabor do Brasil. Olha só que legal. E daí, como eu falei para vocês, aí você vai ajustando. Nesse caso, o que eu fiz os ajustes? Para poder ficar mais interessante, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só clicar aqui para tirar esse zoom. Você vai ver, olha só, que na verdade, quando você observa aqui, ele começa, olha só, eu coloquei uma animação, tá vendo a animação que eu coloquei aqui no fundo na borda? Ela está para revelar para cima. Aí o outro eu coloquei revelar para baixo e assim eu fui fazendo, combinando um para cima, um para baixo. E aí eu fui trocando para poder dar esse movimento. E aí eu adicionei o movimento de sacudir em praticamente todos eles, olha só. E aí ficou desse jeito. Depois que você fez toda a composição, é só você fazer o download e colocar ele aí nas redes sociais ou mandar para o teu cliente, enfim, da maneira como você quiser. Como eu falei para vocês, para quem ficou comigo até o final, olha só, eu vou deixar um checklist completo aqui para que você possa criar isso, tá bom? Para os meus alunos, eu vou deixar também o template e vai ter uma aula especial mostrando todo o processo criativo para poder desenvolver essa arte. Além disso, mostrando ali várias maneiras de como você consegue encontrar áudio, onde você consegue fazer os downloads desses áudios, os efeitos sonoros, como é que você escolhe esses efeitos sonoros e muito mais. E nós vamos ter muito mais aulas de motion também. Então, se você ainda não é aluno, já se inscreve. O link tá aqui embaixo, tá com valor promocional, tá bom? Vai lá, corre e se inscreva. Agora, se você quiser, vai ter também aqui embaixo o link para você baixar esse checklist que eu vou deixar aqui disponível para você. Você vai seguir e vai conseguir fazer. Se precisar, volta aqui, analisa o vídeo novamente. Vai estar aqui disponível para você ir praticando ali, tá bom? Não é complicado, parece muito complexo, mas não é. É algo simples de ser feito. Você só precisa ir praticando. Quanto mais você praticar, melhor, tá bom? Dá uma olhadinha aqui nos links da descrição. Se você não tem o Canva Pro, já. Se você ainda não tem o Canva Pro, tem aqui embaixo o link para você ganhar 45 dias grátis. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Te vejo no próximo. Até logo. Tchau, tchau.